né? Não deu tempo, mas a gente tem ali umas lembrancinhas, você pode passar ali depois, né? Cadê a Ellen? Tá aí? Não? Hein, pastor William? Pode ali, tem a loja, né? Tem a loja. Tem loja aqui? Tem? Pode comprar uma Bíblia para o pai? Né? Melhor presente, não é? Melhor presente. Glória a Deus, aleluia. Hoje é um dia especial, como disse, Dia dos Pais. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é ser pai. Vamos falar um pouquinho de paternidade, né? Vamos buscar nas Escrituras o que a gente tem de referência, o que a Bíblia nos ensina, para que nós possamos, aprendendo, a gente praticar e ser bem-sucedido, porque a ideia é essa. Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos, ok? Deus quer que você seja bem-sucedido. Então, nós precisamos aprender de Deus aquilo que Ele nos ensina e como nós podemos ser bem-sucedidos de acordo com a vontade de Deus. Então, não existe melhor caminho do que a gente ir para as Escrituras e lá nas Escrituras a gente, então, buscar conhecimento. E com esse conhecimento, nós nos aperfeiçoarmos. Amém? Glória a Deus. Você está aí perto do seu pai? Não? Você é pai? Sim? Quem é pai aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Bastante pai aqui, né? Porque se não fosse você, né? Nós não estaríamos aqui. Não teríamos essas pessoas aqui. É preciso ter um pai. É preciso também ter uma mãe. Mas sem o pai, não tem jeito. Nós não estaríamos aqui. Quando a gente ora, inclusive uma oração que foi ensinada por Jesus, e ela inicia bem assim, Pai Nosso, que estais nos céus. Pai Nosso. Então nós temos um Pai, e é nosso. Nós podemos chamar de nosso. Ele é o exemplo, ok? Se a gente tiver que buscar alguma referência de pai, uma referência de paternidade, nós temos que buscar em Deus. Então, quando nós olhamos para nós agora, aqui nesse plano da Terra, e nós vemos aqui o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que Deus então fez macho e fêmea, ok? E Deus então lá no comecinho já fez o primeiro casamento, ele uniu duas pessoas. E ele disse assim, deixará pois o homem a casa dos seus pais, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então Deus estabelece ali uma união. E por meio dessa união virão o quê? Porque Deus disse assim, crescei e multiplicai. Vêm os filhos. E nisso surge a paternidade, nisso surge a maternidade. Então foi Deus que estabeleceu. E Deus não estabelece nada que não seja parecido com aquilo que Ele mesmo é. Tudo que existe, tudo que foi criado, veio de Deus. Então possui a genética de Deus. Possui a genética de Deus. Então quando a gente fala de paternidade, a gente tem que entender que a paternidade, ela possui a genética de Deus. E se nós formos falar de paternidade, a paternidade ideal, então nós temos que buscar em Deus a referência, ok? Deus é a nossa referência. E aqui nas Escrituras eu quero trazer com vocês a história de um pai, ok? História de um pai, nós vamos ler essa passagem que se encontra lá em Juízes, no capítulo 2, aliás, capítulo 20, Juízes primeiro, capítulo 2, verso 10. Eu tenho que ampliar aqui comprar uma versão amplificada. É 2:10, Juízes 2:10. Isso vai nortear a nossa ministração hoje. Porque tudo do que nós vamos falar hoje está relacionado ao exemplo. Está relacionado àquilo que a gente deixa como legado. Está relacionado como nós vamos passar o bastão para a próxima geração. E aqui tem uma coisa, e eu chamaria isso aqui, na verdade, de uma advertência. Então, nós vamos falar hoje, e não é uma mensagem que a gente possa olhar assim e dizer assim, ó, que legal. Eu vou bater agora, tá bom? Mas no final do culto, depois a gente vai assoprar. Tá certo? Porque o pessoal preparou umas lembrancinhas que, ó, sem comentários. Negócio muito legal. Então a gente bate agora e assopra depois, tá bom? Então, se prepara agora para apanhar, ok? Certo? Estão preparados?
As mulheres estão felizes aí? Que não é com elas, né? É com a gente agora. Olha, Juízes capítulo 2, 10 diz assim, uma geração que não conhecia o Senhor. Vamos ler isso aqui? Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida os seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então a gente está falando de história, ok? E a história, ela é contada. A história, ela existe para a gente transmitir. Então a gente está falando de transmissão. A gente está falando de mostrar, de contar. E a gente vê que surge uma geração, essa passagem dizendo assim, olha, depois que toda aquela geração, então a gente está falando de uma geração antes, depois que ela morreu, foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração. Então a gente está falando do futuro, daqueles que virão, ok? Surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então a gente olha nessa passagem algo que está relacionado ao quê? Esquecimento. E o esquecimento, ele é fruto do quê? Esquecimento é fruto da falta de uma transmissão de informações por parte da geração que passou. A geração que ficou e que está e que vai agora ser a próxima, ela não tem o conhecimento que deveria ter. Alguma coisa aconteceu de errado, ok? Alguma coisa aconteceu de errado. Agora, lendo essa passagem, nós vamos para uma outra, e essa aqui é onde nós vamos parar um tempo maior para a gente poder aqui analisar esse texto. E essa está agora em 2 Reis. Nós vamos falar aqui do 18 ao 21, mas vamos nos concentrar no capítulo 20, ok? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 20. Pode colocar na tela, porque a gente vai ler essa passagem aqui. Eu quero ler com vocês, porque essa história ela é importante que leiamos para a gente poder entender. Porque é melhor a gente ler o que o próprio texto diz do que a gente ficar ouvindo alguém dizer sobre o texto. Se o próprio texto já está ali muito claro e objetivo a respeito do que ele quer dizer. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 20. A partir do verso 1 diz assim, naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou, põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Não sei se você já ouviu essa passagem. Alguém já ouviu? Muitas pregações são feitas com base nessa passagem aqui. Põe em ordem a tua casa. Por quê? Olha lá, e tem um detalhe, porque não te recuperarás. Às vezes, as pregações, na maioria das vezes, elas vêm naquele sentido assim, olha, faz o que tem que fazer, ajusta tudo, porque tem coisa que está atrasada, paga as contas que está devendo, ok? Porque você não vai viver muito mais. E aí as pessoas saem correndo, tentando resolver o que tinha que resolver, o que não deixou para trás, porque ela fala, pouco tempo de vida me resta. Só que quando a gente lê o texto todo, o importante é assim, a Bíblia, gente, nós não podemos ficar reduzindo ela a um versículo. Nós temos que lê-la toda. O seu contexto, e o seu contexto aqui, por exemplo, nesse caso em específico, o contexto mais próximo é a história do próprio, de quem que a gente está lendo aqui? Ezequias, deste rei. Então é ler a história de Ezequias, tentar entender um pouco mais quem foi Ezequias. Então a gente lê a história dele próxima, a gente vai avançando para as outras, nós vamos chegar no pai, certo? Nós vamos voltando, a gente chega até no avô, a gente vai indo, e a gente vê um contexto familiar. Então aqui, o profeta Isaías, Deus levanta ele e fala, vai até Ezequias e diz para ele, põe em ordem a casa, porque ele não vai viver muito mais tempo. Agora, detalhe, havia uma realidade aqui. Ezequias adoeceu. Então, estava tudo bem. E, de repente, uma enfermidade. E ele estava lidando com essa enfermidade.
E Deus então chama o profeta Isaías, fala, vai até ele e diz isso a ele. Isaías, ele é obediente, vai, diz isso a Ezequias, põe em ordem tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o que aconteceu com Ezequias? Ele virou o rosto para a parede e ele clamou, ele orou. Olha, muitas pregações também são feitas com base neste momento da oração de Ezequias. Há um decreto, há uma situação, aquilo vai acontecer, e aí há uma oração, e não é uma oração qualquer. Ele clamou, ele orou, ele chorou, e diz o texto aqui, copiosamente. Quem aqui já chorou copiosamente? Alguma vez você já chorou copiosamente? Alguma vez? Você sabe então o que é chorar copiosamente. E Ezequias, ele está agora chorando copiosamente. Ele vira o rosto para a parede, ele está na cama. Ele está enfermo. Recebe uma mensagem. A mensagem é, põe em ordem a tua casa. Por quê? Você não vai sobreviver a essa enfermidade. Então agora ele ora. Olha só. A gente vê aqui explicações bíblicas acerca da eficácia da oração. Muito pode, a sua eficácia, a eficácia da oração. Quando um justo clama, a oração pode ser atendida. Então ele ora e copiosamente chora diante de Deus. Olha lá, agora aqui é o 3, isso. E grande angústia tomou conta dele. Grande angústia. Ele está chorando copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse e atravessasse o pátio intermediário, eis que Deus fala com ele novamente. Note, uma oração respondida imediatamente. Ele nem saiu do palácio. E Deus já fala para ele, volta e fala para o meu servo. Olha só. Fala para o meu servo. Que, tudo bem, eu ouvi a oração dele. E eu vou conceder a ele mais um tempo. E Deus concede esse tempo a Ezequias. Deus fala para ele, você vai viver ainda mais 15 anos. Não sei se é bom ou se é ruim isso daí. Porque você já tem data certa. Né? Você já sabe quando vai partir. Então você já tem ali a data. Tem mais 15 anos. Então você agora precisa o quê? Aproveitar, não é isso? Precisa aproveitar. Você ganhou aqui mais um tempinho. Mas interessante, se a gente volta na oração, a gente vê uma oração curta até. Mas o que ele coloca aqui? Ele diz assim, Senhor eterno, eu te suplico, lembra-te, neste momento, de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração. E de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E Deus ouviu a oração, ok? Então, se eu volto nessa oração, Deus ouviu, porque Deus falou, realmente, você tem sido o que você acabou de dizer. Você tem sido correto, não é isso? O que está escrito aí no texto? Ele era justo. Ele tinha praticado a justiça. Ele era correto. Ele tem sido correto diante de Deus. E ele está falando, eu tenho caminhado contigo em fidelidade, eu tenho sido fiel a ti, ok? Porque se Deus responde a oração e concede a ele mais 15 anos de vida, significa que ele é tudo isso que ele está dizendo aqui. Ele é sincero, há integridade de coração, ele tem praticado o que é justo, e aí eu não estou entendendo mais nada porque que Deus fala para ele, põe em ordem a tua casa. Porque existe alguma coisa que não está legal aqui então. Mas se ele é essa pessoa que diz ser e de fato é, porque Deus até responde a oração, então se você olha para essa pessoa, você diria o que dela? E aí eu quero trazer para nós hoje aqui. Se você olha para este pai, você diz o que dele? Vai, gente. Mau caráter? Bom caráter? Exemplo? Exemplo? Ou não? Vai, gente, me ajuda aí. Exemplo? Exemplo a ser seguido. Porque é uma pessoa aqui que diz ser o que é e Deus fala realmente você é tudo isso que está dizendo que é.
Então ele é um bom exemplo. Eu não estou entendendo o porquê. Então Deus manda Isaías até ele dizer assim: põe em ordem a tua casa. E se a gente continua lendo aqui o texto, a gente vai ver que Ezequias, ele se recupera. Ele vive ali, né? Aquele período, aquele tempo que Deus deu a ele a mais. Esse plus que Deus tinha dado para ele. E ele continua ali a viver aquela vida da forma como ele já vivia antes. Se você volta no 18, 19, você vai ver a história dele. Ele é um rei que, lá no comecinho, a gente vai ler no 18, vai dizer assim: ele fez o que agrada a Deus. Se você ler 1 Reis, 2 Reis, você vai ver uma sucessão de reis, tanto em Judá quanto em Israel, porque o reino foi dividido, Israel ao norte, Judá ao sul. Então você vai ter rei em Israel, rei em Judá. Em Israel, praticamente, você não vai encontrar quase um rei que esteja dito assim: fez o que agradava ao Senhor. Agora, em Judá, nós vamos ter uma quantidade grande de reis que temeram a Deus, que guardaram os caminhos do Senhor, que foram fiéis a Deus, entende? E Ezequias, ele não é só um desses reis, como Ezequias foi um que a Bíblia vai relatar que ele se destacou em relação a todos os outros que vieram antes dele. Ele fez além, porque alguns reis, eles faziam mais ou menos. E Ezequias não, ele faz. Ele retoma, né, aquilo que Deus havia estabelecido para a nação de Israel. Ele retoma essa seriedade, essa fidelidade ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, eliminar a adoração a falsos deuses, derrubar os altares de outros deuses, tira tudo, faz aquela limpa. Ele promove um avivamento na nação. Ele promove um avivamento. Ele vai, né? E ele faz isso com integridade, ele faz isso com seriedade, ele vai adiante. Então, a gente olha para Ezequias e como um líder de uma nação, a gente vai dizer assim: ele promoveu o que era certo. Ele agrada a Deus. Ele é um exemplo a ser seguido. E não só um exemplo, porque ele foi melhor do que os outros que vieram antes dele. Ele foi melhor, ele fez mais. Alguns desses reis que antes deles vieram, nós vamos encontrar essa descrição assim: eles fizeram o que era reto diante de Deus, mas não como Davi. No caso de Ezequias, a Bíblia está dizendo que fez melhor do que Davi. Está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Principalmente você, pai. Que você entenda, nós estamos falando de uma pessoa temente a Deus, uma pessoa fiel, uma pessoa que ela está diante de Deus andando em sinceridade de coração, em integridade. Ela faz o que tem que ser feito, ela não deixa de fazer, ela não é omissa. Só que essa mesma pessoa recebe uma mensagem de Deus dizendo assim: põe em ordem a sua casa. Então é preciso a gente parar um pouquinho e tentar entender o que é que Deus então está falando com Ezequias aqui. Por que Deus disse para Ezequias colocar em ordem a sua casa? Se ele, no que diz respeito a ser um rei, está fazendo o que é correto, a ser um exemplo e um líder para a nação, no que diz respeito às coisas religiosas, porque ele faz ali, promove aquele grande avivamento. Ele não é só isso, porque assim como um rei também, a gente lê um pouco sobre ele aqui, você vai encontrar esses relatos tanto aqui em 2 Reis, também em Crônicas você vai encontrar. A gente vai ver que Ezequias, ele promove projetos de engenharia, sim, extraordinários em Jerusalém. Nós vamos ver um Ezequias que, diante das ameaças de nações vizinhas ali, que vinham contra Israel com exércitos de centenas de milhares de soldados, e ameaçados ali, ele clama ao Senhor, ele vai até o templo, ele é o tipo de pessoa que assim, quando se vê diante de um desafio, diante de uma dificuldade, ele não vai procurar outras pessoas, ele procura o Senhor. Ele vai até o templo, ele dobra os seus joelhos, ele clama ao Senhor, ele diz assim: olha Deus, e ele sabe orar, é uma pessoa que sabe orar. Se você quer aprender oração, aprenda com Ezequias, porque ele sabe orar. Porque ele diz assim: ó Senhor, nessa oração que a gente viu aqui, você sabe como eu tenho sido reto, você sabe como que eu tenho andado em integridade de coração, você sabe como eu tenho sido aqui justo, fiel.
Então a gente vê um Ezequias, um rei, que quando diante de um desafio, de um exército muito maior e superior ao exército de Judá, ele vai, dobra os seus joelhos e ele fala: ó Senhor Deus, atenta para aquilo que eles estão falando, porque não é contra mim que estão falando, é contra você. Eles estão falando mal de ti, porque é o teu povo, é a tua nação. Eles estão blasfemando contra ti. Eles estão dizendo que o Senhor não é nada. Eles estão dizendo que o Senhor não é capaz de livrar a Judá. Ele sabe orar. E aí a gente vai ver acontecimentos extraordinários. A gente vê o rei da Assíria vindo para atacar ali Judá, para destruir. Ele vem ali destruindo já Israel, agora ele vem agora para atacar Judá. E ele diz assim: olha o que eu já fiz com os outros reinos. Agora vai ser você, Judá. Preste atenção no que eu já fiz. Ninguém pôde me resistir. Os deuses das outras nações, nenhum Deus foi capaz de me impedir. E o seu Deus vai ser capaz de me impedir? E é nesse momento que Ezequias então fala: ó Senhor Deus, ele está falando mal de você. Está falando mal de ti. Não deixa isso acontecer não, vai ficar feio para você, né? Não, ele está falando mal de ti. Ouça as ameaças. E aí a gente vai ver esse rei Ezequias experimentando ali coisas extraordinárias, eventos extraordinários. Um único anjo do Senhor é enviado e ele mata um exército de 185 mil soldados. Quando o rei ali da Síria se dá conta do que está acontecendo, quando os outros que sobreviveram vê aquela mortandade toda, eles vão embora, eles fogem. Livramento. Você olha uma pessoa assim, que no ministério dela, vamos chamar assim de ministério, na vida dela, na trajetória dela, tem feitos tão poderosos, história para contar dessa, você vai dizer o quê? Esse é o cara. É o exemplo a ser seguido. Será? E aí a gente se volta de novo para esse ponto que a gente leu aqui no capítulo 20. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Tem uma coisa que Deus está chamando a atenção aqui de Ezequias. Há uma preocupação no coração de Deus. E essa preocupação tem que ser a nossa preocupação, tem que ser a minha, tem que ser a sua preocupação. Você como pai, você como líder, porque você é líder do seu lar, você é líder na sua casa. A responsabilidade é sua. Não é só de dar o exemplo. Não é só de dar o exemplo. Um exemplo como Ezequias me parece ter dado. Mas parece que vai além desse exemplo que está sendo dado no exercício daquilo que precisa ser feito. O que está faltando será aqui? Qual é a preocupação de Deus para mandar o profeta Isaías até Ezequias e dizer: tem alguma coisa que precisa resolver aqui porque o negócio está ficando feio? E aí a gente vai continuando a ler aqui no verso 20 que Deus permite mais 15 anos para Ezequias. E Ezequias continua fazendo tudo o que ele fez. Agora é interessante a gente parar um pouquinho aqui, porque ele chorou copiosamente, não é? E aí vamos tentar entender por que ele chorou copiosamente. Por que será que ele chorou copiosamente? Deus vem, pelo profeta Isaías, diz assim: você vai morrer. E ele começa a chorar. O que está trazendo à memória dele tudo? Quais são os sentimentos que vêm à tona para que ele se envolva emocionalmente, tão emocionalmente, ao ponto dele nem controlar o próprio choro? O que você está na mente dele aqui? Ai, Deus, meus filhos. Meus filhos. Será? Bom, se você vai ler a história, estuda um pouquinho ali, para um tempo, é só ver, calcular, pega ali um caderninho, uma calculadora que você calcula tempo. Ele não era pai ainda. Está estranho. O texto está ficando mais estranho ainda, porque põe em ordem a tua casa, é isso que Deus está dizendo para ele. Põe em ordem a tua casa. Ele não era pai ainda. Provavelmente não está chorando pelos filhos. Pelo que Ezequias está chorando. Agora que eu estou no auge, né, do meu sucesso, com 38 anos vou morrer. Agora que eu já conquistei isso, agora que eu já conquistei aquilo, agora que eu já construí essa obra de engenharia, esse aqueduto aqui dentro de Jerusalém, agora que
Parece que ele estava querendo construir um nome. Mas não era dentro da casa dele. Não era na família dele. Não era como um pai. Era como um rei. Ele estava investindo na profissão. Ele estava investindo no sucesso dele. Só que ele estava relegando algo muito mais importante do que o sucesso aos olhos das pessoas. Que é o sucesso aos olhos daqueles que te veem todos os dias. Daqueles que acompanham você, daqueles que sabem o que está rolando. É provável que, quando Deus chama Isaías para falar com Ezequias aqui, Deus estivesse falando, já que ele não era pai ainda, é provável que ele esteja falando assim, o seu relacionamento conjugal, do jeito que está, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai dar coisa boa. Se a gente continua lendo o texto, e você vai chegar aqui no próximo capítulo, e aí você vai ler o seguinte. Vamos lá no 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou o seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Vamos fazer cálculo de matemática? Vamos? Tinha Manassés quantos anos? 12 anos. Quantos anos Deus tinha dado para Ezequias? 15. 15 é maior do que 12? Hã? Então, se a gente pensar bem, Ezequias teve Manassés 2 anos depois daquela mensagem. Ok? Ou 3 anos, Andressa? 3? Vamos ver, a gente estava fazendo cálculo, né? De repente a gente erra aqui por 1 ano ou outro, mas 3 anos, certo? 3 anos depois daquela mensagem, ele tem o seu filho. Seu primeiro filho, ok? E Deus já tinha dito, põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Mas assim, vamos entender, a gente tem que entender o contexto familiar, né? Porque Deus, ele vê além do tempo, ele não está vendo ali naquele momento, está vendo além do tempo. E a gente começa a ler aqui, gente, é assim, o negócio é feio. Ainda mais feio porque eu não consigo ler aqui sem óculos. Põe ali, vamos lá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se... Vai, gente, me ajuda aí. Efizibá, né? Efizibá. Vai lá o próximo. Fez Manassés o que era mal perante o Senhor, seguindo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel. Pois voltou a edificar os altares nas colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo, e mais, Manassés ergueu altares do deus Baal, mandou construir um poste ídolo como o de Acabe, rei de Israel, tinha feito e adorou todo o exército do céu e lhes prestou culto. Levantou altares na casa de Yahvé, da qual o próprio Senhor havia declarado em Jerusalém, estabelecerei o meu nome. Da mesma forma, edificou altares em homenagem e culto aos astros e a todo o exército dos céus, nos 2 pátios do templo do Senhor. Não dá para a gente entrar nos méritos dessas questões. Queimou o seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuava. Você acha que é pouco? Se ofereceu o seu filho? Praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médiuns e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim fez tudo quanto Deus reprova e por isso provocou a ira do Senhor. Esse é o filho de Ezequias. E aí a gente tem que parar para se perguntar por que que ele está fazendo isso. Se o pai dele me parecia ser um exemplo, me parece que ele se revoltou e disse assim, eu vou fazer tudo o contrário, porque eu não tenho orgulho do meu pai. Há uma revolta aqui. Há uma revolta e ela é terrível. Ela é terrível. Mas, para além disso, porque Deus já tinha alertado ele, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Porque da doença que você está, você não vai se recuperar. Ele chora copiosamente, ora ao Senhor, Deus reverte a situação, vida que segue. 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem o primeiro filho,
Depois daquela mensagem. Vida que segue. Planos que seguem. Qual é a preocupação no coração de Ezequias? E aí é onde a gente tem que se pegar aqui nessa manhã. Qual o legado que você está construindo? O que você vai deixar para a geração futura? Será que você está pensando apenas na sua vida? Será que você está pensando apenas em você? Em se dar bem, de repente? Mas você não tem a preocupação, e é isso que Deus está chamando a atenção. Você tem que entender que há um propósito. Há um propósito de Deus para o ser humano. E o propósito, ele não se limita à pessoa, ao indivíduo. O propósito tem a ver com o que você é, para aqueles que você vai influenciar, para que no futuro esses temam ao Senhor. Para que no futuro esses que você influenciou não se esqueçam. Para que a geração que vier adiante não seja uma geração que não conheceu o Senhor. Me parece pelo texto que Ezequias pensou nele. O tempo todo. Ele estava preocupado com o seu sucesso. E isso pode ser confundido muitas vezes, porque a gente fala às vezes de igreja, ministério. Isso se aplica muito à vida das pessoas que estão no ministério, pastores, que se dedicam tanto ao ministério, que até se esquecem que tem família. A igreja se torna a sua própria família. Mas a sua família, de fato, o seu filho, de fato, existem relatos, inclusive, e a gente pode até trazer isso como se fosse, de fato, um exemplo, que dizem assim, gostaria muito que meu pai fosse em casa como ele é na igreja. Queria a atenção do meu pai tanto quanto meu pai dá atenção para as pessoas na igreja. E eu não estou dizendo que no ministério pastoral não se deva cuidar da melhor forma possível, mas há uma inversão de valores aqui, tem ordens de importância. Quem são aqueles a quem você tem que de fato influenciar? E a sua influência tem que ser a maior influência possível. São seus filhos. Você tem que pensar, tem que ter uma mentalidade geracional. E não, acabou aqui a minha vida, pronto, acabou, curti. Fiz o que tinha que fazer. Alcancei o sucesso profissional que tinha que alcançar. Em detrimento da saúde emocional da sua esposa, da saúde emocional dos seus filhos. Você estudou. Você procurou crescer. Ou que nem seja, porque esse é um lado, porque tem outro lado também que você simplesmente largou tudo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Largou tudo, deixou. Não se atentou à importância daquilo que é o seu papel principal. O seu papel principal não é o ser pastor. O seu papel principal não é ser um gerente. O seu papel principal não é o ser um empresário. O seu papel principal é ser um pai. O seu papel principal é ser um pai, é transmitir valores. É gastar tempo com seus filhos, mas não tempo apenas ali assistindo um filme. Porque eles percebem quando você não tem tempo para eles e você arruma qualquer coisa para dizer que está dando tempo a eles. Mas é gastar tempo para falar assim. E depois a gente vai colocar, a Natália preparou isso daí inclusive, por acaso não, né? Deuteronômio 6, dos 6 ao 7, diz assim, ensina o teu filho, eduque o teu filho, fale de Deus, fale dos caminhos do Senhor, andando, indo na padaria, Fale do Senhor. Quando Ele tiver uma situação, alguma questão que Ele trouxer para você, você usa a palavra para ensiná-lo. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus estabeleceu. Qual é a vontade de Deus? Qual que é a vontade do Senhor? É não perder tempo, todo momento você está discipulando. Discipulando, isso é discipulado. Esse é o discipulado mais importante. É você gastar um tempo com o seu filho, lendo as Escrituras, falando das Escrituras, ensinando as Escrituras. O Henrico e a gente tem desenvolvido algo que esses dias mesmo ele estava comentando, papai, o que você mais gosta de fazer? Aí, eu inventei algumas coisas, a gente nem sabe quando é pego de surpresa, assim, o que eu mais gosto de fazer?
Nem sei, né? E a gente fica procurando alguma coisa. Aí ele colocou 2 e eu falei, nossa, ele gosta disso. E eu nem sabia. Toda noite ele fala, papai, vamos dormir? Põe a Bíblia para ouvir. E aí eu vou lá dentro com ele, coloco a Bíblia, o áudio aqui, né? E ele vai ouvindo. Eu sei que talvez do áudio que tem ali, ele deva estar acordado ainda, na metade já dormiu do áudio. Mas alguma coisa ele escutou e todo dia está acontecendo, todo dia está acontecendo. E ele disse assim, o que eu mais gosto, aí ele citou isso, uma das coisas que ele mais gostava. Eu falei, nossa. Criando vínculos, criando informação, dizendo, ensinando ele a amar o Senhor. Às vezes nós erramos porque nós fazemos críticas. E dentro do nosso lar, a gente critica, a gente fala mal. Quando a gente, por exemplo, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de liderança, dentro da casa, na frente dos filhos, você está falando mal da igreja, você fala mal de Deus. Por isso que muitos filhos a gente vê, de pastores até, se afastam. Porque o exemplo que eles tinham do que era igreja, do que era ser ministério pastoral, era algo horrível, eles não querem isso para eles. Falei, eu não quero esse Deus para mim. Se isso é Deus, eu não quero seguir, eu não quero. Isso não é bom para mim. Outra coisa que a gente tem que ter ali, prudência. Não fale. Você pode até pensar, mas não fala. Não fala. Dentro de casa, é o maior laboratório de experiência que você pode fazer daquilo que a Bíblia diz em Gálatas sobre o fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, né? É o maior laboratório, porque ali é que você então conta até 10 para não revidar. Você pensa, fala, se eu levar isso a ferro e fogo aqui na frente do meu filho, quantos casais discutem na frente dos filhos? E não está nem aí. Está nem aí. E aí uma coisa que não era nada, ela se torna uma montanha enorme. Porque no começo foi tratado da forma errada. Os filhos estão vendo. Você pode, depois aqui, pregar, né? E pregar bem. As pessoas verão isso. Mas o teu filho não está vendo isso. Ele está vendo aquilo que está acontecendo na sua casa. É o seu exemplo lá dentro. Quando Deus chega para Ezequias e fala, põe em ordem a sua casa, Deus está falando assim, você priorizou as coisas erradas. Eu não estou dizendo que você não devia fazer o que faz. Mas a prioridade que você estabeleceu, ela está errada. Porque a prioridade que eu tenho como maior e mais importante é a prioridade da família. É a prioridade da família. Você pode ser o que for, mas a sua prioridade sempre será a sua família. Você sempre tem que estar pensando num futuro e que legado você vai deixar. Qual que é o legado que você vai deixar? Você tem que se esforçar o máximo possível para que o seu filho cresça temendo ao Senhor. Você tem que se esforçar o máximo possível para que o seu filho cresça amando ao Senhor e não odiando o Senhor, não odiando a igreja. Agora, se o seu filho vê você de segunda a segunda, como muito acontece às vezes, e a gente aqui, nós não trabalhamos dessa forma, por isso que a gente tem aqui falar, não, vocês têm que ter outras prioridades, entender o que é prioridade. A gente não precisa estar todos os dias na igreja. Porque existem filhos que precisam, para ver os pais, às vezes tem que vir para a igreja, porque aqui eles encontram os pais. Ou então, se ele quer ter ali um mínimo, eu quero, é um sonho, é um desejo, é um anseio, né, de ter um pai, de ter uma mãe, eu vou na igreja, porque lá, nossa, é gentil, né? É afável, é carinhoso, é amoroso. Em casa, Deus estava falando para Ezequias, antes mesmo dele ter filhos, põe em ordem a tua casa. Estabeleça prioridades, porque o que você estabeleceu como prioridade não é bom. E eu vejo o futuro, e o futuro não é bom. Quando a gente vê então aqui, e a gente vai tirar as conclusões pelo próprio texto, né?
Porque ao longo desses 15 anos, Deus, ele agiu. Deus ouviu orações de Ezequias, né? Deus intervém em alguns momentos ainda. Deus envia Isaías novamente para Ezequias. Outras palavras proféticas. Algumas vieram dizendo assim, olha, fique em paz. O rei da Síria, o rei da Babilônia, eles não vão. Né? Olha, são palavras poderosas. Palavras que chegam ao seu coração e dizem assim, o Senhor me ama. Só que a gente vai ler aqui, nesse texto, e antes da gente chegar na história de Manassés, que é o filho de Ezequias, Isaías novamente é enviado pelo Senhor, e ele vai trazer uma mensagem que não era boa. Novamente. Ele vai dizer assim para Ezequias, Ezequias, o negócio é o seguinte, parece que você não ouviu aquilo que eu disse lá atrás. E o futuro que te espera não é nada bom. O futuro que te espera não é nada legal. E aí Isaías escorre, revelando o futuro, dizendo assim, vocês serão levados para o cativeiro, os seus filhos serão levados para o cativeiro. Eles sofrerão. Será terrível. Será terrível o que vai acontecer no futuro para essa nação. Será terrível o que vai acontecer para os seus filhos. Será terrível o que vai acontecer para o povo dessa nação. Se bem que isso não vai acontecer nos seus dias. Sabe o que ele disse? Boa é essa palavra. Boa é essa palavra. E aí o próprio texto bíblico vai dizer, vai concluir, a gente não precisa nem interpretar, está escrito ali. Porque pensou em seu coração, ufa, isso não vai acontecer nos meus dias. Olha a preocupação dele, é egoísta. Tudo o que fazia estava pensando nele. Tudo o que estava fazendo estava pensando nele, no sucesso dele, na projeção dele. Ele queria que as pessoas dissessem quem ele era. E note que ele fez o que era certo. Só que era uma pessoa egoísta. Isso nos ensina muito, dizendo assim, pare de pensar em você mesmo e pense na geração que virá depois. E no legado que você vai deixar, no exemplo que vai deixar, porque seu filho vai olhar para você, ou ele vai seguir o seu exemplo, ou ele vai dizer assim, eu quero fazer exatamente o contrário do que ele fez. É essa preocupação que você tem que ter. E não é só com seus filhos, porque também a gente tem problemas da paternidade, quando a paternidade foca nos filhos, ou até a maternidade foca nos filhos, e esquece da família, esquece do casamento. Está errado, porque uma coisa está ligada à outra, está entrelaçada, não tem como desassociar. Você não pode dizer, eu sou um ótimo pai quando é um péssimo esposo. Porque você só será um ótimo pai quando você é um bom esposo para a mãe do seu filho. Tudo isso está afetando, tudo isso vai mudar, tudo isso vai gerar consequências. E aí o que Deus está chamando a atenção é que as consequências são o que mais importa. Construa um legado digno de ser louvado no futuro. Construa um legado digno de honra. Seja pai, seja um esposo. Ensine o seu filho. E o mais importante não é dar presentes. O mais importante não é trazer coisas, o mais importante é você estar presente. Não adianta substituir uma coisa com outra, porque eles percebem, você percebia, você já foi criança um dia, você já foi um filho um dia, e você sabe muito bem quando há realmente importância, quando os pais dão importância a você e quando não dão, você sabe, você é um ser humano, você é inteligente, tem capacidades. Não foque em você, pai. Foque nos seus filhos. Foque no seu lar. Foque no seu casamento. E dentro desse contexto, se esforce o máximo possível para você ter sucesso, para que esse sucesso traga resultados no futuro, não para você, mas os seus filhos, aqueles que você gerou, aquilo que virá depois de você. É pensar não só na geração agora, presente,
mas na próxima geração. Muito embora, se eu não fizer na geração presente o que eu tenho que fazer, a geração futura, ela sofrerá os efeitos, se positivos, positivos, se negativos, negativos. Então qual é o caminho que a gente tem que seguir hoje? E eu quero ler com vocês essa passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Porque se tem uma coisa que é importante, inclusive estará expressa em outras passagens, em Provérbios inclusive, quer ser sábio? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Seja sábio, temendo ao Senhor. Mas não é só temer o Senhor como Ezequias temeu e ele temia. Tema ao Senhor e transmita isso às gerações futuras. Mas como você faz isso? Se tem uma coisa que é importante fazer, de todas essas palavras que hoje te ordeno, estejam em teu coração, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa. Você presta atenção que aqui está dizendo de tempo, mas tempo de qualidade. Não é aquela coisa que você está no celular, teu filho perguntando alguma coisa, você nem dando atenção, e ele pergunta de novo, e você ali, sim, tá. Ele sabe, ele está vendo, você está dando importância àquilo. Talvez o seu filho, olhando para você, diga assim, nossa, eu queria tanto ser amigo da minha mãe, porque eu vejo nas amizades da minha mãe, nas amizades do meu pai, nossa, as pessoas gostam tanto do meu pai, ele é tão amigão, eu queria também ser amigo do meu pai, e não filho. Tá entendendo? Eu queria ser amigo, porque ser filho parece que não é uma coisa boa. Porque meu pai não dá importância a mim. Meu pai não gasta tempo comigo. Ele não para me ensinar. E quando para, ele para correndo porque assim, é o tempinho que sobra, que resta. Aí ele está dando aquela atenção. Mas ele percebe. Seus filhos percebem. Conversará sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho. Cara, você vai na padaria, vai conversando com seu filho. Surge uma situação, explica ela à luz da Bíblia. Quando ele tem uma dúvida, explica aquilo à luz da Bíblia. Aproveite todo o tempo e oportunidade para você estar ministrando o conhecimento do Senhor no coração do seu filho. Faça isso ao deitar-se. Vai lá, deita com seu filho na cama, coloca a Bíblia, o áudio, para ele escutar. Mesmo que ele não escute todo, mas alguma coisa está ficando. Alguma coisa está ficando. Aquilo vai fazer um efeito poderoso lá na frente, porque quando ele crescer, ele se tornar adulto, quando ele tiver as responsabilidades que precisa ter, ele vai ter que escolher entre seguir a Deus ou não seguir a Deus. Mas se ele recebeu o que precisava receber, ele vai seguir a Deus. Ao deitar-se, ao levantar-te. Verso 8. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa, como tefilim, filactérios. O judeu usa na testa, usa nas mãos aqui, porque a ideia está sempre presente. Se ele esqueceu, ele lembrar, porque ele vai ver, em algum momento ele vai ver, e ele vai lembrar de novo. Ouça, Israel. O Senhor, só o Senhor é o teu Deus. Ouça, paz, nessa manhã, só o Senhor é Deus. Só aquilo que Ele disse é o suficiente para você. Pegue isso para você, traga para perto de você, amarre, né, perto de você. Coloque nos seus braços, coloque na sua testa. Isso é para você ter diante de você sempre, todo tempo, todo momento. Para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Para que você tenha em mente o seguinte, não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre o plano dele para todos. Mas o todos inclui a próxima geração da qual eu tenho responsabilidade. Então, se essa é a minha geração, eu quero que a geração seguinte seja melhor do que eu fui. Seja melhor do que eu estou sendo. Eu quero que os meus filhos temam mais o Senhor, sejam mais usados por Deus, sejam instrumentos na mão do Senhor, mais do que eu fui. Eu não quero sucesso para mim, eu quero sucesso para eles. E o meu esforço é pelo sucesso deles. Era isso que Deus estava dizendo para Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Ele não ouviu.
E ainda no finalzinho, antes de morrer, recebendo essa palavra dizendo assim, olha, o futuro não é bom. Você vê que de fato era isso que estava no coração dele, esse egoísmo. Ele disse assim, boa é a palavra. Ele não está nem com seus filhos. Olha a consequência, Manassés. Foi o pior rei que existiu. E olha que teve reis ruins em Israel. Mas Manassés superou. Foi péssimo. Foi péssimo. E você fala, uma geração apenas perdeu o conhecimento do Senhor. Isso não pode acontecer com a gente. Você deve ser desafiado nessa manhã a sair daqui falando assim, eu serei o pai que Deus me chamou para ser. E se Deus já disse, me deu ainda uma chance, uma oportunidade, como Ezequias teve, às vezes a gente precisa da oportunidade. Não deixe para amanhã de seguir essa oportunidade e falar, não, eu vou fazer o que precisa fazer. Eu me arrependo do que passou, mas daqui para frente vai ser diferente. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você, mãe, ore pelo pai, tá? E você diz assim, Senhor, toca no coração dele ainda mais profundamente para que ele possa aqui entender tudo isso e praticar tudo isso. Você que é esposa, de repente você fala, poxa, essa mensagem não foi para mim, foi para você também. Ora por ele e diz assim, ajude meu marido a ser o melhor pai, a ser o melhor esposo. Ajude o meu marido a pensar na geração que virá. Parar, refletir e ver se ele está andando como deveria andar. Chamem as crianças lá, por favor. Fale com Deus nesse instante. Faça a sua oração. Se você precisa se arrepender, chore copiosamente na presença do Senhor, mas não pelos motivos errados. Chore copiosamente pelos motivos certos. Peça perdão. Sempre é tempo. Sempre é tempo de se arrepender, sempre é tempo de quebrantar-se diante do Senhor. A gente vê aqui a trajetória de um rei que, mesmo não estando ali, fazendo o que deveria melhor fazer, ele orou e Deus ouviu, porque foi sincero quando orou. Seja sincero diante de Deus. Apresente diante de Deus as suas questões. Chama Ele para um duelo. Se você tem alguma coisa a apresentar, não deixe de apresentar. Olha, Senhor, eu tenho andado assim diante de Ti. Eu tenho feito isso diante de Ti. Eu tenho sido sincero. Apresente. Isso é duelar com Deus e Deus quer que você duele. Oração é duelo também. Ele quer que você reconheça o que de bom você tem feito, porque com isso você reconhece falando assim, Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. Se você não tem sido o pai que deveria ser, se você tem focado nas suas próprias ambições, sejam quais forem, e esquecido da geração que virá adiante, porque esse é o foco seu, ou deveria ser, é hora de você dizer assim, Pai, nosso que estás nos céus. Eu tenho a Ti como o melhor e o maior exemplo, e eu quero nesta manhã aqui, comparando o meu exemplo com esse exemplo que o Senhor é, reconhecer que existe coisas a melhorar, coisas a mudar. Então peça perdão e fala, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. O Senhor ouve a oração. O Senhor ouve a oração. Então não deixe de fazê-la. Não deixe.
quando chegar em casa eu vou orar. Começa agora. Começa agora. Não é difícil você reconhecer o que precisa mudar. Talvez você não tenha aí a capacidade, a força, ou não se veja ali capaz de conseguir mudar esse contexto. Talvez você já tenha vivido tanto tempo que tantas barreiras, tantas muralhas já foram construídas que pode dizer assim, nossa, mas agora está tão difícil mudar isso. Nada é impossível para Deus. Quando você se coloca diante dele com o coração quebrantado, e você vê, e você analisa, você coloca o seu coração diante de Deus e fala, sonda o meu coração. Sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Mostra-me, Senhor, aquilo que eu tenho feito que não tem sido do seu agrado, para que eu possa mudar. E ajuda-me nessa mudança. É hora de você pedir, reconhecer que não consegue sozinho, mas pedir, eu preciso da tua ajuda. E na tua palavra está escrito, sem mim nada podeis fazer. Então traga essa palavra e diz assim, me ajuda, Senhor, porque sem ti eu não sou capaz, sem ti eu não consigo, mas contigo eu salto muralhas. Contigo eu ando, eu não me canso. Sem ti eu corro, eu não me canso. Contigo eu posso ir longe. Então ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a mudar. Eu quero ser melhor. E eu quero deixar um legado para a geração futura. E se as pessoas disserem, ao ouvir da minha história, elas nem verão a mim, mas verão os filhos que eu deixei, os frutos que eu deixei. Não louvarão a mim, louvarão a ti, pelo temor do Senhor na vida dos meus filhos. Que não seja sobre a minha história, sobre a minha trajetória, não seja sobre o que eu deixarei de legado para mim, mas o legado que eu deixarei para gerações futuras. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos sair daqui desafiados? Certo, pais? Eu falei que eu ia bater, certo? Mas depois a gente assopra no final, para você se sentir um pouquinho mais aliviado, mais leve. Tá? Louvor agora com as crianças juntos, não? Vamos louvar o Senhor então antes das crianças, tá? Vocês louvam junto com a gente aí, tá bom? Aos teus pés aqui estou. Que poderia te oferecer tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. É esse bem precioso que você deve transmitir para os seus filhos. Se você amar a presença de Deus, Ele vai ver. Ele vai perceber. São mais desejáveis, Ele vai ver mais você doces, amando esse Deus e vai querer amar esse Deus. tudo que tenho eu derramo aos teus pés.
você encontra um negócio que é bom, você não quer transmitir aos outros, você não quer tornar conhecido. Agora, quando você encontra aquilo que é o mais precioso, você precisa transmitir isso, você precisa passar isso, você tem que levar essas gerações futuras a ter a mesma experiência que você teve quando encontrou. Bora fazer isso, bora transmitir esse conhecimento de Deus, essa presença de Deus. Olha como seria bom você estar com o seu filho aí, ao seu lado, e dizendo para ele: eu encontrei o bem mais precioso, e eu quero que você também conheça esse bem tão precioso. Então cante mais com os seus filhos e transmita isso, transmita esse conhecimento de Deus a eles. Se assente por um momento, as crianças podem vir.
Antes dela. Olha, a gente tem umas lembrancinhas dos pais. E aí eu vou pedir para as crianças irem lá. Vocês vão lá fora. Cadê o pessoal que vai? Vocês vão pegar essa lembrancinha e vocês vão trazer para os pais agora. Tem pai aqui que não recebeu um númerozinho? Você recebeu um número, certo? Hã? É. Tem pai que não recebeu? Você recebeu um número aí. Pega aí esse númerozinho. Vai entregar no final? Só na passagem? Ah, que pena. Eu queria que as crianças entregassem aqui. Traz aqui um para a gente ver. Você recebeu um númerozinho? Dê o seu número aí, dá uma olhadinha. Era esse número que eu estava procurando. É o seu? Hã? O meu aqui foi o 6. Olha, gente. Olha isso aqui. Você acha que os pais merecem ou não? Sim? Hã? Esse é o meu ou eu vou receber 2? Esse é o meu? Olha, gente, tem... O pessoal ficou até tarde fazendo isso daqui. Eles inventam os negócios. A gente fala, não, pega lá um, sei lá, uma balinha, né? Uma balinha já dá. Aí eles não entendem, eles traduzem diferente. Aí vai, faz o negócio, tem laço, tem isso, tem aquilo. Mas sabe o que tem de importante nisso, para além do presente em si? É a gente destacar a importância. É destacar a importância, o quanto isso é importante. Né? Então, que vocês fiquem com essa importância. Se sintam de fato importantes. E tratem dessa importância com o zelo maior possível. Ok? Certo, pais? Certo? Fechou? Vamos dar exemplo? Vamos investir na geração futura? Amém? Vamos? Eu não estou ouvindo vocês. Eu estou ouvindo as mulheres falar, mas os homens estão ali, né? Vamos, pais? Bora investir na geração futura? Porque a gente vai ouvir dizer deles. Certo? Queremos que eles sejam melhores do que nós fomos. Queremos que eles amem o nosso Deus mais do que nós amamos. Esse deve ser o nosso principal objetivo. Fechou? Ok? Quero conhecer as pessoas também que estão nos visitando hoje. Tem aqui alguns nomes, não sei se são todos. A Carla e o José, cadê vocês? Pode acender a luz aí pra gente. Carla, José, levanta a sua mão só pra gente ver vocês. Ah, estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos. Vocês estão próximos aí, ó. Dá um abraço nessas pessoas. Elas estão com Jasmine e João Vitor, é isso? São ali 2 crianças. José recebeu aí o númerozinho? Recebeu? Tá? Que quem vem aqui também sai com... Isso aqui não é lembrancinha, né, gente? Isso aqui é um presentão. É um presentão, não é? Olha só que coisa da hora aqui. Só que é só meu. Só meu. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ver os nossos anúncios aí, se tem algum aviso. Casa de oração. Quarta-feira. Quem participa da casa de oração aí, fica em pé. Vai lá. Todos na casa de oração, fiquem em pé. Ó, a gente já está quase metade ou mais da metade. Queremos que os que não participam ainda comecem a participar. Né? É importante nós estarmos juntos, unidos em oração. Então você que não participa ainda de uma casa de oração, procure uma dessas pessoas, ó, ela levantou da perto de você, já pega ela ali e fala, eu quero participar, como que eu faço? Tá bom? Certo? Fechou? Então quarta-feira, às 20 horas, nós teremos casa de oração, pode sentar. Teremos casa de oração, vamos orar aqui. Nós temos motivos de oração? Muitos. Vários. Né? Diversos. Um dos motivos, inclusive a gente já colocou aqui também para nossa equipe de intercessão, para além, e nós sabemos que tem motivos de oração que a gente já vem aqui acompanhando, situações em que a gente clama a Deus pela cura, né, de pessoas que estão enfermas, que a gente deseja que o Senhor intervenha, continuem orando.
isso é importante que você continue fazendo. Temos um ministério de intercessão, mas as orações não se resumem ao ministério de intercessão. Porque às vezes a gente fala assim, o pessoal da intercessão está orando, então deixa eles orar. Mas nós temos que orar juntos. Nós temos que clamar juntos. Nas casas de oração, clame ao Senhor. Você sabe da necessidade que tem ali presente, do grupo seu, intercedam juntos, clame por aquelas pessoas que estão ali próximas. Vivam uma vida de oração, de comunidade mesmo, né? Em que um ajuda o outro. É para isso que servem as nossas casas de oração. Então desafio você a participar de uma casa de oração, a se envolver nessa oração, nessa intercessão. Motivos nós temos de um monte. E a gente fala assim, poxa, são tantos que nem dá para a gente ficar pedindo. Às vezes porque pela quantidade, né? Mas alguns a gente tem que colocar, e eu queria já aproveitar aqui, passando para a igreja também um relatório. Acredito que outubro será o mês da nossa mudança. Então, aleluiazinho, né? Vamos de novo lá? Outubro, com certeza, será o mês da nossa mudança. Aleluia! Glória a Deus! Muito trabalho, tem dado muito trabalho, mas já temos feito bastante coisa, né? Temos contado aí com a ajuda de muitas pessoas, mão de obra voluntária, é necessário, já fizemos muito e ainda tem outras tantas para fazer, né? Então, assim, é sempre importante estarmos envolvidos. Se envolva. Aqui, ali ou acolá, não importa, mas fala, eu quero ajudar de alguma forma. O pessoal que está na cozinha, o pessoal que faz a comida, as equipes ali estão de parabéns, comida muito boa. Essa semana foi boa demais. Cadê a irmã Carmen? A mestre, né? Foi a mestre ali que fez a comida, foi boa a comida. Então, temos um monte de pessoas ajudando. E você, se não está ajudando ainda, venha com a gente, fala, no que eu posso ajudar e eu quero ajudar também. Olha, você pode ajudar orando também. E tem um pedido que a gente precisa fazer, e aí envolver a igreja toda, porque a gente está orando para que a gente consiga alugar esse prédio. Não é nosso, mas tem uma igreja interessada, e a gente não quer mexer em nada aqui. A gente quer deixar tudo do jeito que está, né? E se essa igreja alugar o prédio do jeito que está, já está tudo pronto. Vai facilitar bastante a vida deles e vai facilitar a nós também, que a gente não precisa ficar tirando, desmanchando, arrancando. Então, toda essa infraestrutura vai ficar. E eu quero que você ore nesse sentido, para que corra bem, dê certo essa conversa junto do proprietário, da locação, e que a gente consiga, então, não só essa igreja alocar, e também a gente passar adiante esses materiais que a gente tem aqui, toda essa infraestrutura, que também vai nos ajudar a abater parte, né, dos custos que a gente está tendo no novo prédio. Então, são muitos os custos, a gente conta aí com as orações, conta com as contribuições, contamos com a mão de obra voluntária também, e eu creio, como está escrito, aquele que ajuda, né, aquele que ajuda, ele vai ser recompensado, porque no Senhor nenhum trabalho é vão. Então, se você está fazendo, está ajudando, tenha em mente o seguinte, no Senhor, nenhum trabalho é vão. Então, orem nesse sentido. Na quarta-feira a gente vai estar orando também mais especificamente por essa questão e outras mais, mas também por essa questão. Então, interceda, ore, peça ao Senhor, clame ao Senhor. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Se você estiver orando junto comigo e se a igreja estiver unida em oração, com certeza Deus vai ouvir. É aquele tipo assim que a gente fala assim, ele fala, eu vou ter que atender porque tem tanta gente pedindo, e eu vou atender, porque eu estou vendo que eles estão clamando, e ele responde às orações. Então, oremos, e você que quiser dar também uma visitada no prédio lá, passa durante a semana, tem bastante coisa já sendo feita, já temos 2 mezaninos prontos, e quando eu falo de mezaninos, são espaços adicionais ao prédio, que já é um prédio razoavelmente grande. Então, pessoal do berçário aí, nós vamos ter um berçário bem grande. As salas das crianças, a área Kids também já estamos com praticamente, eu acho que já está pronto. A gente saiu de lá, o pessoal ficou, né, Davi? Já ficou fazendo ali. Então, o mezanino também da área Kids também já está pronto. A área Kids vai ficar show de bola. Cadê as crianças? Foram embora? Tem algumas aqui, né? Elas foram, mandamos elas embora, elas vão, né? Elas vão ter uma área Kids ali top. Eu queria até voltar a ser criança também, porque na minha época não tinha disso, né? Na minha época não tinha, não sei na sua, mas na nossa vai ter.
salas confortáveis. Creio que assim nós conseguiríamos até outubro. Ore também agradecendo, porque a gente ainda não está testemunhando na sua plenitude, mas o que Deus tem feito são coisas assim extraordinárias. A gente reconhece isso. Deus tem abençoado grandemente. Né, Djalma? Já um monte aqui, rapaz. Foi uma bênção. Eu pensei que ele estava pegando pela primeira vez o prato. Já era a terceira vez, porque eu olhei e falei, não, um prato desse tamanho deve ser a primeira. Mas já era a terceira. Mas comida boa, né, Djalma? Não tem jeito, a gente tem que comer mesmo. Comida. E foi no Mac ainda. Né? Não matou a fome, teve que ir no Mac aqui do lado ainda, veio lá com os pacotes. Rapaz, o pessoal come. O Caio ali, né? Manda bem, né, Caio? Hã? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus. Se você está aí próximo do seu pai, abraça ele. Se você está longe do seu pai, abraça ele também. Se você já não tem mais o seu pai, agradeça a Deus pelo teu pai, pelo pai que teve. Sempre é tempo, sempre é oportunidade de nós agradecermos. Vem cá, Henrico. Vem cá, Lívia. Cadê o Juan? Vem cá, Juan. Abracem aí os seus pais. E nós vamos orar juntos. O Henrique vai orar por mim? Uhum. Então vai. Senhor Deus, abençoe a vida do meu pai e de todos os pais que estão aqui presentes e todos os que não vieram, Senhor. Abençoe a vida dos filhos e de todas as famílias, Senhor. E que as crianças que estão aqui, que vão virar pais, sejam pais muito bons. Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Uma semana abençoada. Precisando, entre em contato. Estaremos no prédio de reforma, tá bom? Vamos com Deus. Deus abençoe vocês. Meu cabelo estava feio. Tá feio? Deixa eu ver. Tá não. Tá não. E aí, Vini? Beleza?